Olá, eu sou Andresa Morelli, diretora da Escola Integra. Eu vim aqui conversar com vocês sobre o movimento Escola Híbrida. No ano passado, a Integra, como todas as outras escolas do mundo, tiveram que se adaptar à chegada do coronavírus. Isso quer dizer que nós trabalhamos com um ensino remoto emergencial. Só que a partir daí, a gente evoluiu, a gente estudou, a gente aprendeu e hoje a gente oferece para a comunidade escolar esse movimento Escola Híbrida, que fala sobre modelo híbrido. Existe uma diferença entre ensino remoto emergencial e modelo híbrido. Para isso, eu estou aqui hoje com 3 pessoas. A Luíto, que é responsável pelo Centro de Formação, a Jéssica, que é a nossa líder do Pedagógico, e a Bruna, que é a líder do Bilíngue. Elas vão contar para vocês como isso vai acontecer na Integra. Lu, tudo bem? Oi, querida. Explica pra gente, assim, qual é a diferença entre o ensino remoto emergencial e um modelo de aprendizagem híbrido? Bom, ambos eles acontecem num espaço virtual de aprendizagem. E eles pressupõem momentos em que o estudante ele vai interagir com o educador de forma online, ou seja, eu estou ao vivo, e em momentos em que eu não estou ao vivo, não preciso estar com o educador. O que acontece? No emergencial, não houve possibilidade de planejar, de escolher a ferramenta correta digital. Então todo mundo fazia meeting com a ferramenta que tinha. Ninguém usou uma plataforma criada para gerar aprendizagem com maior intencionalidade em meio digital. Agora que passou-se um ano, que os professores tiveram formação, tiveram apoio, tiveram prática, os próprios estudantes foram dizendo que fazia mais sentido, foi possível planejar uma escola em que vai considerar o espaço de autonomia do estudante em momentos em que ele pode estudar sozinho, em momentos em que ele vem com o educador. Se tiver ainda remoto, vem para o remoto. Se tiver no presencial, vem para o presencial, mas abre esse espaço de emancipação do estudo e usa a tecnologia a favor da aprendizagem. Então essa é a diferença, você poder escolher a ferramenta e a metodologia correta e preparar o educador e as famílias para poderem viver isso. O estudante está vindo junto e apoiando, porque ele entende que faz sentido. Muito legal. Jéssica, como é que a gente está pensando, né, esse modelo escola híbrida dentro da Integra? A Lu fala de ferramenta, de metodologia, de práticas. O que a gente aprendeu esse ano que de fato a gente está fazendo um desenho, né, híbrido, né, e não um ensino remoto emergencial dentro do que é esse contexto, esse conceito? O que a gente está fazendo aqui na Integra sobre isso? Bom, Andresa, nós entendemos que o atendimento individualizado, né, ele é um grande ponto para a gente trazer para esse nosso modelo, porque ele possibilita ali um olhar diferenciado para as particularidades das crianças. Então, a gente transpôs, né, esse atendimento individualizado para todos os segmentos, né, mesmo que em pequenos grupos, e vai desde o infantil, com a visita das assistentes até a casa das famílias, né, e também os encontros individualizados que os professores realizarão ali com os nossos estudantes. Sobre as nossas ferramentas, né, nós vamos oferecer para as famílias os dispositivos previamente configurados. Cada criança vai receber o seu dispositivo pré-configurado para que traga mais praticidade e principalmente autonomia, né, para que desde o infantil essa autonomia já seja desenvolvida durante o nosso período híbrido, que depois, né, a gente vai trazer aí para dentro quando nós, enfim, retornarmos. Legal, a gente falou muito essa semana sobre registro, né? Essa questão do registro dentro desse modelo híbrido, e a gente pensou 2 formas de registro, pensando no digital e pensando na necessidade também de que a gente tenha escritas sobre esse processo, desde a educação infantil, né, Jéssica? Conta um pouquinho do que a gente tem pensado aí sobre letramento digital, sendo a Integra uma escola que tem toda a relação com uma cultura de inovação aí, né, uma cultura digital de inovação, e a questão do portfólio que a gente está pensando também.
Nós temos uma plataforma que viabiliza o aprendizado do estudante de uma maneira individual e também coletiva, através das metodologias ativas que são possíveis de ser aplicadas nessa plataforma. A respeito dos registros, na sexta-feira, os professores de Educação Infantil e Fundium vão estar em contato, né? A gente combinou o quê? Que seria muito bacana que os pais tivessem um momento de planejar a semana deles, né? E entendendo que esse momento, se a gente manda atividade na segunda-feira para o menino fazer na segunda-feira, a mãe está trabalhando, o pai está fazendo outra coisa. Então a gente resolveu aqui o quê? Na sexta-feira a gente vai organizar todo o portfólio do menino da semana, junto com o digital, também um portfólio impresso, que a família retira toda sexta-feira. E aí ela tem uma semana para se programar com isso, inclusive com sábados e domingos, né? Que eles podem usar. E além disso, né, Jéssica, conta um pouco do que a gente pensou para a educação infantil até o 2º ano, que isso é super interessante, visando esse suporte mesmo às famílias desse processo de desenvolvimento de autonomia do estudante, né? O que vai acontecer com a educação infantil até o 2º ano? Com a educação infantil até o 2º ano, a gente tem então as assistentes que irão até as casas das famílias para dar o suporte, né, e auxiliar na realização das tarefas que são apresentadas pelo professor através da plataforma e através dos encontros ali individuais e coletivos. A gente entende nesse conceito de que escola é todo mundo, né? Como é que a gente apoia? Como é que a gente apoia a família nesse desafio e como é que a gente garante de fato a aprendizagem do menino, né? Então a gente vai ter ali um diálogo com as famílias e um combinado do número de vezes que a assistente vai, qual é o motivo que ela vai, porque a educador vai estar acompanhando essa criança e a gente entende que por que até o 2º ano? Porque é o final da alfabetização, né? E também a gente tem uma série de processos aí que a gente vai atender ao Fundamental 1 e ao Fundamental 2 também, mas essa preocupação muito específica com esse processo aí das crianças. Só que, como a gente está na Integra, tem uma coisa que é super importante pra gente, que é a cultura de inovação. Então a gente preza por esse currículo que tem essa cultura de inovação e que é um currículo bilíngue. E aí eu quero que a Bruna conte um pouco pra gente como é que esse currículo bilíngue está integrado nesse modelo de escola híbrida. Então, o nosso modelo de currículo, por ele ser integrado e único, ele atende a todas as demandas da escola, então todas as nossas experiências pedagógicas. Então, quando a gente pensa em blended learning, né, ou o movimento aí de ensino híbrido, a gente tem que entender que a gente precisa da cultura de inovação, mas também a cultura escolar, que a gente possa levar essa cultura que não é a mesma que nós tínhamos aqui no presencial, mas entendendo essa nova rotina das crianças, das famílias e dos nossos estudantes. Então, quando a gente pensa nesse bilinguismo, como que a gente vai promover isso dentro das casas das famílias que às vezes não sabem o idioma, não dominam. Então, a partir, né, da fala da Jéssica, com a ida das assistentes bilíngues e também todo um programa que vai ser pautado em 2 momentos, né, em 2 workshops, um voltado para leitura e escrita para o Fundamental 1 e o outro para as habilidades orais no Fundamental 2, nós vamos garantir, né, que esse processo de ensino e aprendizagem de língua ocorra da melhor forma possível e de uma forma natural e espontânea para as crianças, junto com o apoio das regentes e das assistentes indo às casas das famílias. E assim, se vocês fossem pensá-lo, assim, qual é a vantagem de fato da gente conseguir desenhar, né? Porque isso é de fato inovador, né? É isso. Inovador dentro do que a gente entende como inovação. Inovação não é pirotecnia, não é tablet na mão das crianças só para dizer que tem tablet, né? O que de fato faz com que a proposta que a gente está desenhando aí desde o ano passado, né, para a Integra, passamos as férias olhando para isso, estudando muito, seja uma proposta diferenciada? Pensa, Adriana, quando a gente imagina que o mundo está mudando, que nós somos híbridos, ou seja, tem horas que nós estamos online, offline, convivendo com isso, o banco que a gente acessa, as redes sociais, é uma persona nossa lá. A escola precisava incluir essa realidade no dia a dia. E inteligência, na verdade, não é capacidade só cognitiva, é a capacidade de se adaptar à situação que se apresenta. E se agora a escola precisa se reinventar, ela precisa trazer a família.
ela precisa considerar que a família não está conseguindo fazer remotamente. Então, entender o seu parceiro, o seu público-alvo, entender que o foco é no estudante, na aprendizagem e mudar o entorno. Escola não é parede, escola são pessoas, e pessoa é inovar. Olhar para pessoas é inovar dessa maneira. Então, é isso que a escola está fazendo, se reinventando e entendendo que os espaços e tempos de aprendizagem são construídos em comunidade, pelo coletivo. Muito legal. E Jéssica, você que esteve com eles aí na sala de aula digital esse ano, né? A gente conversou bastante sobre essa diferença, se a gente vai comprar Chrome para todo mundo, se a gente vai comprar tablet, até que idade o tablet faz mais sentido, pedagogicamente. Quando você olha para tudo isso, e a gente acabou decidindo, né, que até o primeiro ano é tablet, a partir do segundo ano é Chrome, e a gente vai arrumar tudo, vai entregar tudo para a família. Você que teve essa experiência com eles aí de uma sala de aula digital num processo de alfabetização, o que você entende que é o ganho que a gente tem de qualidade do que aconteceu em 2020 para o que vai acontecer em 2021? Hoje eu entendo que o principal ganho, né, é esse atendimento personalizado que a gente consegue garantir através das reuniões individuais, principalmente no que se refere à alfabetização, né? Quando a gente não tem corpo a corpo, porque alfabetizar vai muito além do ensinar o beabá. Né? Alfabetizar envolve processos complexos e multidisciplinares, né? Desde a corporeidade, né? Os movimentos, isso tudo envolve o processo de alfabetização. Então, hoje, o que nós temos, né, que auxilia muito nessa observação mais integral daquela criança é o atendimento individualizado, que vai possibilitar, né, o professor trazer para ele ali, para aquela criança, aquelas atividades que estão dentro do recurso e do percurso que ele tem ali até aquele momento referente à alfabetização. E Bruna, quando a gente fala de currículo, né, de um currículo híbrido, e a gente traz o inglês para essa perspectiva de currículo híbrido, conta pra gente um pouco das práticas que podem acontecer, por exemplo, no Fundamental 2, no Fundamental 1, na educação infantil, dentro dessa proposta aí de modelo híbrido, usando o inglês como uma língua importante, né, para dentro do contexto da Integra. Para a Integra, nós temos o inglês como uma língua adicional, quer dizer, com esse currículo híbrido e integrador, nós vamos conseguir conversar e transitar entre as demais disciplinas usando essa língua. Então, por exemplo, na educação infantil, nós vamos ter os projetos, né, dos investigadores, dos detetives, dos culinários. Tanto esses projetos, eles vão poder transitar e ser responsáveis pela reflexão da sua própria aprendizagem, as crianças, a partir já de 2 e 3 anos. Quando a gente caminha para o fundamental, as séries iniciais, a gente já vai dar um foco, já consolidando a alfabetização, os processos de letramento, a parte de escrita. Então, nós vamos começar aí com os portfólios, trabalhando gêneros, tudo assim num modelo onde as crianças vão ser protagonistas do seu aprendizado, junto com o apoio do assistente, né, que vai até a casa ajudando eles aí até o segundo ano, e com o professor regente fazendo um encontro individual, né, e coletivo com a turma. Porque quando a gente fala de língua, a gente não pode esquecer da interação. Eu preciso promover. Então, essa interação ela vai acontecer desde a educação infantil, respeitando os projetos que nós desenhamos, né, dentro do nosso currículo, e chegando aí, caminhando ao Fundamental 2, né, onde nós já trabalhamos as habilidades, né, de escrita e leitura. Lógico que elas continuam no Fundamental 2, mas ali a gente começa a dar um foco, né, maior na oralidade. Porque quando a gente pega a educação infantil, começa com a oralidade, e o Fundamental 2 termina com a oralidade. Então a gente vê o nosso currículo em espiral funcionando e respeitando todas as competências e as habilidades dos nossos estudantes. E para a gente finalizar, um grande desafio disso tudo é como preparar os educadores para esse desafio desse modelo de escola híbrida. Conta pra gente um pouco, Lu, assim, desse processo de formação, o lugar que isso tem de destaque dentro desse desenho, dessa escrita de escola que a gente faz aqui. Então, o que a gente vai fazer é criar espaços de aprendizagem para o educador viver, para ele poder saber onde estão os desafios que ele tem e ter apoio.
e ter apoio conceitual, e ter apoio de mentores, e ter apoio de pessoas que vão poder trocar com ele de outras escolas, de outras unidades. Isso é a força da rede. Eu tenho uma boa ideia aqui, eu vou trocar com outro professor de outra unidade. Juntos a gente aprende. Quem está ganhando? Todos nós, porque eu entendo o que eu tenho que fazer, viver como estudante e, consequentemente, eu me sinto mais preparado para desenhar isso para o meu estudante. Ou seja, o foco é em personalização. Eu preciso personalizar a prática de estudo continuado do meu educador para que ele ganhe cultura de que isso faz parte de uma continuidade e ele mantém isso para os seus estudantes. É isso. A gente está aqui nesse desenho de escola, nessa escrita de escola, né? Porque é um desenho, é uma escrita, é um diálogo, é um processo. E esse processo está muito ancorado na nova BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, que fala desses desafios da educação e que a gente precisa ter uma escola pronta para isso em 2023. E o letramento digital é muito forte nessas competências, né? Essa leitura de mundo. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje é convidando você para entender um pouco mais sobre isso, para participar com a gente dessa escrita e para estar aqui com a gente na Integra, que de fato está fazendo um modelo de escola híbrida para 2021.